Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, nosso programa que todas as semanas relembra aqui no canal do Observatório da TV páginas importantes, marcantes, célebres, por um motivo ou outro, na história da nossa TV. Vamos falar neste programa sobre uma minissérie das melhores que a TV Globo produziu, que completou agora em 2023 30 anos da sua estreia. Agosto. Antes de falarmos sobre a minissérie Agosto, eu peço a vocês, como peço sempre, que aqueles ainda não inscritos no canal façam a sua inscrição, compartilhem nossos vídeos, deixe seu comentário, seu like, ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos e também pensem com carinho em tornarem-se membros do canal do Observatório da TV mediante uma contribuição módica. Vocês ajudam a gente dessa forma também, além do prestígio, da audiência, de estarem aqui sempre conosco, né? E pode dar uma checadinha ali em tornar-se membro, ver as condições, que é realmente bem pouquinho. Além de ter acesso prévio aos vídeos como este aqui do TBT da TV, conteúdos exclusivos para os membros, tem vantagem, tá bom? Então agradeço também, e se vocês assistirem segunda-feira ao vivo nosso podcast Ligados na TV, eu agradeço mais ainda. Bom, Agosto é baseada num livro de muito sucesso de Rubem Fonseca, que foi lançado ali em 89, 90, né, e se tornou um best-seller, né, salvo erro da minha parte, 89, 90, e logo já teve os seus direitos comprados pela TV Globo para ser produzida essa minissérie. Tem grande participação nessa chegada de Agosto à televisão, tanto em se ter a ideia de fazer a minissérie, quanto na própria produção ali, participando mesmo como um diretor executivo, por assim dizer, né, responsável pelo projeto das minisséries naquela ocasião, Carlos Manga. E o projeto em si, a minissérie, teve direção de Paulo José, de Denise Sarraceni, de José Henrique Fonseca, filho do Rubem, né? E a adaptação coube a Jorge Furtado e Giba Assis Brasil, que fizeram um trabalho digno de muitos elogios, porque a obra, embora ela tenha, por assim dizer, uma essência folhetinesca, a gente pode contar na televisão com uma relativa facilidade, né, digamos assim, ao mesmo tempo tornava-se difícil transpor o clima da obra, o clima do Rubem Fonseca, para um projeto de mais fôlego, assim, né? Foram 16 capítulos. Ele já havia sido adaptado naquela altura para a televisão, salvo erro da minha parte, em pelo menos 2 ocasiões. Sempre em unitários, né? Em casos especiais. O Mandrake, que foi nos anos 80, com Francisco Coco e Bruna Lombardi, né? E Lúcia McCartney, com a Fernanda Torres. Mas uma coisa assim um pouco mais longa na televisão não havia sido feita, e Agosto deu a chance para isso. O título do livro vem do mês em que a história se concentra, né, Agosto, no ano de 1954. E esse agosto de 54 é muito marcante para nós na nossa história moderna, né, porque naquele mês teve um desfecho, né? Ou então iniciou-se outra, mas enfim, teve um desfecho para uma grande crise institucional pela qual o Brasil passava, e o desfecho foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 54. A minissérie estreou no dia 24 de agosto de 1993. Né? Isso não foi escolhido à toa, realmente era para marcar, né? E até conversando com amigos, assim, a gente se pergunta, né, por que não esperaram 1994, então, que aí seriam 40 anos, né? Que a questão não era bem aquela. Né? Naquele meio tempo podia ser feito, quem sabe, até outra coisa, um filme, enfim. A minissérie não, em meio a tantas outras coisas que celebrassem os 40 anos da morte do presidente Vargas, ela talvez não tivesse tanta força para marcar o imaginário do público como marcou, enfim. Por um motivo ou outro, resolveram fazer a minissérie em 93 mesmo. O personagem central, e essa é uma história que une os fatos dos últimos dias do governo de Getúlio Vargas
com figuras reais, né, e uma ficção. O personagem que une os dois mundos é o comissário Alberto Matos, personagem do José Maier. Esse personagem inicialmente seria interpretado pelo Cláudio Marzo, mas por questões de saúde, também um conflito de agenda, salvo engano meu, não foi possível que o Cláudio Marzo interpretasse esse personagem. Houve um outro papel no mesmo ano que ele foi convidado para fazer, foi considerado para fazer e não pôde, que foi o Dr. Rodolfo em O Mapa da Mina, do Cassiano Gabos Mendes. Esse quem fez foi o Mauro Mendonça, né? O comissário Alberto Matos, ele é um policial, né? Muito honesto, desencantado com a situação não só do próprio banditismo que ele precisa combater, mas porque aquilo não era o que ele queria fazer na vida, né? Ele, quando jovem, estudou música num conservatório, queria ser músico, né? Mas não foi possível. A vida dele acabou sendo entre presos, bêbados, bicheiros, ladrões de pequena categoria, enfim, né? E a situação dos próprios presos nas carceragens o incomodava muito, porque ele achava aquilo degradante, desumano, depressivo realmente, né? E o comissário Alberto Matos também tinha uma grande desilusão amorosa. Ele não pôde namorar, se casar com uma moça porque ele se apaixonou na época dos seus sonhos musicais, a Alice, que é a personagem da Vera Fischer, uma moça rica, enfim, que acabou se casando com um bom partido aos olhos da sua família, um empresário chamado Pedro Lomanho, papel do José Wilker. Quando a história começa, Matos, entre os crimes que ele tem que investigar ali, ele acaba envolvido na investigação de acontecimentos diretamente ligados a Getúlio Vargas e a figuras de muita importância no governo e no Palácio do Catete, que era a sede do governo, e a casa do presidente, né? Nós estamos falando de 1954, Brasília ainda não existia, né? Nem havia ainda sido iniciada a sua construção, o que só aconteceria algum tempo depois, já no governo do presidente Juscelino Kubitschek, né? Pois bem, enquanto vive a sua própria crise existencial, o comissário Matos também tem crises de úlcera, né? E tem algumas cenas na minissérie dele tomando leite. Ele vai no boteco que tem perto da delegacia ou perto do apartamento em que ele mora. No apartamento ele também bebe bastante leite, né? Está sempre tomando leite. E ele é uma figura amargurada, seca, fria, seríssima. Assim, uma ótima interpretação do José Maier, esse personagem, né? Desencantado com a vida que ele leva. Mas ele acaba envolvido diretamente em fatos ligados ao problema político, né? O chamado mar de lama, escândalos de corrupção e influências de figuras do governo, motivadas ou não pelo presidente, que era o que a mídia contrária ao governo espalhava, né? Enfim. Quando a história começa, nós temos um assassinato. Um empresário, Paulo Gomes de Aguiar, salvo erro meu, é o nome, é o Paulo Bernardo que interpreta, né? Salvo erro meu. Ele é encontrado morto em casa, né? E a sua mulher, Dona Luciana, né? Que é a personagem da Lúcia Veríssimo, é, claro, chamada a depor para, quem sabe, encontrar-se ali uma linha de investigação, além dela ser também uma suspeita em potencial, já que herdaria as coisas do marido, né? Era um homem muito rico, enfim. E o que nós vamos descobrindo logo no início da minissérie é que Luciana tem um caso com Pedro Lomanho, o marido de Alice. Alice é muito infeliz, ela também nunca esqueceu o Carlos e ela tem uma instabilidade psíquica bastante intensa e que piorou ao longo do tempo também pela sua frustração amorosa, né, pela sua infelicidade. Do seu lado, Matos tem uma relação um pouco estranha com uma moça chamada Salete, que é vivida pela Letícia Sabatella. Salete é sustentada, né, ela tem um coronel, digamos assim, que é um empresário, um lobista, chamado Luiz Magalhães, que é o personagem do Hugo Carvana. Ele sustenta a Salete, dá dinheiro até para dar para a mãe dela, que é uma senhora que mora na favela, Dona Sebastiana, a Leia Garcia, né? Mas a Salete é apaixonada pelo Matos, faz de tudo por ele
e morre por ele, faz qualquer coisa por ele. Mas ele não dá muita pelota para ela, porque ele também acha que ela é uma menina bonita, pode arrumar o homem que quiser, por que vai se amarrar num cara como ele, que está desencantado do mundo, né? E essa revolta do Matos é tão grande, e dessa revolta também compartilha um amigo dele, outro comissário de polícia chamado Pádua, que é o Carlos Vereza, que há uma situação muito interessante nessa minissérie, que é o seguinte: há bicheiros, contraventores, né? Você que assistiu Vale o Escrito vai pegar bem essa expressão, né? Que não se usa tanto assim hoje em dia, pelo menos os contraventores. Eles se reúnem de vez em quando em cúpulas, né, para decidir o que vão fazer ali, dirimir os conflitos, né? E há uma reunião ali, vários titãs, né, que são os bicheiros, né? Mário Lago, que é o Aniceto, Milton Gonçalves, que é Eusébio, o Ari Fontoura, que é Ipojuca, salvo erro meu, né? E também tem aquele com mais destaque entre esses bicheiros, que é o Cláudio Correia e Castro, chamado Ilídio. Ele distrata o comissário Matos um dia quando é preso pelas suas atividades, né? Ele é levado para a delegacia. E o comissário Matos não só não se deixa intimidar pelas ameaças e pela grosseria do Ilídio, como dá-lhe um chute no traseiro para fazer com que ele vá para a cela porque ele está mandando, né? Ele não quer saber de nada, não. E o Ilídio pede providências, né, contra esse policial, né? Se a memória não me trai, né? Numa cúpula dessas de bicheiros, com um ator melhor do que o outro ali, né? E tem uma outra participação muito especial na minissérie, que é ligada justamente a esse aspecto não policial do Matos. Um velho maestro que o conheceu na sua juventude, seu Emílio, que é o Paulo Gracindo, um dos seus últimos trabalhos na televisão, né? Paulo Gracindo já praticamente não enxergava, mas ele conseguiu fazer algumas cenas muito marcantes nessa minissérie, né? E ele está muito mal de vida, o seu Emílio. De vez em quando ele se encontra com o Matos nas confeitarias e bares ali da vida, na região central do Rio, e ele pede um dinheiro para o Matos, né? E o Matos um dia é um pouco ríspido com ele, porque já está com tanto problema na cabeça e tal, e o seu Emílio, ferrado, vai querer dinheiro dele. E ele acaba se arrependendo de ter tratado seu Emílio meio mal, né? E o seu Emílio chora, ele verte algumas lágrimas, né? Ele fala assim: não se preocupe, nós velhos choramos à toa. Essa vai especialmente para o meu amigo lá no sul, Fernando Russovski, que sempre nos lembramos dessa cena, né? Um abraço. Pois bem, acaba ocorrendo nesse mês de agosto de 1954 um atentado que a história nos conta, né, que foi planejado dentro do Palácio do Catete, não pela pessoa do presidente Vargas, mas pelo homem da sua maior confiança, Gregório Fortunato, que na minissérie foi interpretado pelo Tony Tornado, num show de interpretação menos saudado, menos lembrado do que ele merece, inclusive. Eu acho bom que se diga isso, né? O Tony Tornado foi soberbo nessa minissérie, não só, né, mas na minissérie foi muito bem. E o atentado a um político, né, o Carlos Lacerda, falha, porque quem morre é um militar que estava fazendo a segurança de Carlos Lacerda, um opositor do governo, né? Quem morreu foi o Major Rubens Vaz, isso são fatos reais, né? E a partir disso a crise do governo vai aumentando cada vez mais, mas a morte de Paulo Aguiar está ligada às tramóias que o governo tem como... o governo é o ponto central dessas maracutaias, da corrupção, dos conchavos, do tráfico de influência, enfim. E figuras envolvidas nessa situação do governo Getúlio Vargas são o senador Vitor Freitas, que é Sérgio Mamberti, o seu assessor, um homem da confiança dele, Clemente, que é Rodolfo Botino, Cláudio Aguiar, irmão de Paulo, papel do Marcos Winter, né? Além, claro, de Lomanho e de Luciana, né? Outras figuras marcantes nessa trajetória de 16 capítulos só da minissérie são o delegado, que é uma figura corrupta, de mau caráter, delegado Ramos, superior do Pádua e do Matos, delegado Ramos, este sim o papel do Estênio Garcia, né? Tem um investigador, salvo engano meu, da delegacia, que é o Elias Glazer, que interpreta, que se chama
Rosalvo. Eu ia falar Rosendo, é Rosalvo. E no livro, ele tem um bordão que depois que eu li esse livro eu não larguei mais na minha própria vida, que é aí é que está o busilis, né? Que significa assim, esse é o ponto, esse é que é o problema, aí é que está o problema. Mas E até nas chamadas na minissérie, o Elias Glazer aparecia falando, o mar de lama cada dia aumenta mais, né? Que era como se falava da situação da corrupção, o mar de lama. Outra participação muito marcante na minissérie é a de Lima Duarte, como um matador infalível chamado Turco Velho, né? Mas ele falha numa missão que é conferida a ele, que é matar o comissário Matos, que está chegando perto demais de certas coisas, né? E afinal de contas, quem foi que matou Paulo Aguiar? O Matos descobre, elucida esse crime, né? Mas da pior maneira possível. Em determinado dia, quando ele está em casa com a Salete, né, num apartamentinho onde ele mora, aparece lá o assassino de Paulo Aguiar, que pouco antes de matá-lo teve com ele momentos de muita satisfação sexual, por assim dizer. Era um assassino tão sanguinário quanto o turco velho chamado Chicão, papel do Norton Nascimento. Ele vai ao apartamento e mata o comissário Matos e mata a Salete, né? E antes de matá-la, dá um tiro nela, né? Ele diz que tem dó de ter que fazer aquilo com uma mulher tão bonita, que tem um rosto tão bonito. Mas tem dó, mas faz, né? E dá fim na menina. Essa minissérie, se você não assistiu, ela infelizmente ainda não está no Globoplay. Mas eu espero que ela entre logo. Quem sabe em agosto dessa vez aí, né, em 2024, serão 70 anos da morte do presidente Vargas, né? Então, quem sabe eles esperem até lá, quem sabe não, né? Mas eu espero que entre logo. Já foi reprisada no Viva, acho que 2 vezes, né? Foi reprisada na própria TV Globo em 1995, mas muita gente não viu Agosto. Então eu recomendo a você que leia o livro do Rubem Fonseca e veja essa minissérie tão logo você possa. Ela saiu em DVD, saiu em VHS também, tem esse elenco fabuloso, uma ótima adaptação e é um momento realmente brilhante da nossa teledramaturgia. Recomendo com força, como se diz, essa minissérie Agosto. E o TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau!